Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem, aqui é a Rê. E hoje eu voltei pra gente conversar finalmente sobre as minhas leituras de junho. Esse vídeo tá saindo super atrasado, quase já no final de julho, mas entre mudança e organizar a casa nova e fazer coisas de trabalho e resolver coisas da vida, enfim, eu acabei postergando esse vídeo, foi ficando pra depois. Eu tive outras prioridades também de conteúdo pra ir soltando aqui no canal, mas antes tarde do que mais tarde. Eu não vou deixar esse vídeo pra sair junto com as leituras de julho, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, vai ficar muita coisa pra conversar em um vídeo só. Então tô vindo aqui então pra gente conversar sobre as minhas leituras de julho. Teve leitura 5 estrelas, a maioria das leituras que eu fiz em junho já tem conteúdo aqui no canal, então você vai poder, sabe, conferir com mais detalhes. Antes de a gente falar sobre os livros, eu só vou te lembrar pra deixar seu curtir no vídeo, isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. Aproveita e se inscreve se ainda não estiver inscrito pra você ficar por dentro de todas as atualizações. E aproveita também pra me seguir lá no Instagram e entrar pro nosso canal de novidades no Telegram. Os links ficam aqui na descrição. É só clicar que você vai ser direcionado pra lá, beleza? Como geralmente é o meu costume, eu vou começar o vídeo falando sobre a nossa leitura coletiva do mês de junho, lá no Clube de Apoiadores do Catarse. Pra quem não sabe, eu tenho um clube do livro dentro do Catarse, o link fica aqui na descrição se você tiver interesse em ir lá conferir. E no mês de junho nós lemos o livro Fim da Infância, que é um livro que eu amei, eu dei 5 estrelas pra essa história, eu gostei demais da experiência e eu penso inclusive em gravar um vídeo aqui pro canal. Ainda não tive tempo de fazer isso, mas espero fazer muito em breve, quem sabe até mesmo hoje, depois que eu terminar esse vídeo aqui. Bom gente, O Fim da Infância é um livro que talvez não precise de muitas introduções. Eu digo isso porque esse é um livro clássico do gênero, né, da ficção científica, escrito pelo Arthur C. Clarke lá na década de 50, e aqui a gente tem uma história, né, de ficção científica que vai abordar a temática das invasões alienígenas, vamos dizer assim. Eu confesso que quando a gente começou a ler esse livro, eu tinha na minha mente, assim, uma ideia do que a gente iria encontrar nessa história e não foi exatamente o que eu tava imaginando. Quando eu comecei o livro, eu pensei que fosse ser aquele tipo de história de guerra, sabe? Guerra entre humanos e invasores alienígenas, mas não é nada disso. Muito pelo contrário, eu gostei muito de como o autor construiu essa história, como ele abordou a questão da chegada desses seres e como que foi a relação deles com o ser humano. Mas aqui no geral, né, tentando falar na verdade, né, de forma resumida sobre o livro, a gente tem essa história que se passa já no futuro do momento em que o autor escreve o livro, porque ele começa a história na década de 50, né, ele começa a escrever na década de 50, mas a história já se passa alguns anos no futuro dele, e a gente acompanha então ali ainda um pouco das tensões geopolíticas envolvendo a Guerra Fria, então envolvendo Estados Unidos e Rússia. Isso é assim, logo no começo do livro e logo passa, porque uma coisa que o autor não faz aqui é se estender muito naquilo que ele tá narrando, inclusive o livro é bem curtinho, porque ele já vai direto ao ponto, já resolve as coisas muito rápido, mas enfim, quando a gente começa o livro, a gente percebe que tá rolando ali a corrida espacial durante o período da Guerra Fria, e os Estados Unidos estão prestes a fazer o seu primeiro lançamento de um foguete, né, pro espaço. Então, esse é o grande avanço, vamos dizer assim, que tá acontecendo por parte dos Estados Unidos, e a gente vai descobrir que, na verdade, esse lançamento não vai nem chegar a ser feito, porque antes disso, a gente vai ter a chegada desses seres extraterrestres aqui na Terra. São várias naves que vão ficar cada uma em cima de uma cidade, né, de uma grande cidade do mundo, e a princípio essas naves chegam, ficam ali sem ter muita interação, intriga muito o ser humano, e com o passar da leitura a gente vai percebendo que existe sim uma interação, em algum ponto vai começar a existir uma interação entre esses seres que chegaram e os seres humanos, e essa interação vai se dar a partir de um representante humano que seria como se fosse tipo o chefão assim da ONU. Então esse representante vai ser a única pessoa que vai ter contato com esses seres, e ainda assim não vai ser um contato direto, né? Ele é levado pra dentro da nave desses seres ali, né, que eles vão chamar de os seres supremos. Então ele é levado lá pra dentro e chegando lá, ele tem uma conversa com uma espécie de TV, assim, e enfim, tem toda uma troca que é pacífica, e através dessas interações a gente vai descobrindo que esses seres estão vindo aqui com objetivos de trazer paz pra Terra, de resolver os problemas que assolam a humanidade, mas o livro ele se passa ali ao longo de vários anos, então a gente vai acompanhando aos poucos toda a interação desses seres com o ser humano, todas as coisas que vão mudando com a chegada, né, desses seres, e a gente fica a leitura inteira tentando descobrir qual é o verdadeiro objetivo dessas, né, criaturas aqui na Terra, o que que eles vieram fazer aqui, pra que que eles chegaram, qual que é o grande objetivo deles, e assim, são coisas que a gente vai descobrindo realmente com o passar da leitura, e a gente vai aos poucos também tendo ali diferentes reflexões
sobre questões humanas mesmo, sabe? Situações que são intrínsecas ao ser humano, que não necessariamente têm relação com os, né, os seres extraterrestres, mas que só vão acontecer porque esses seres chegaram aqui. Esse livro vai se passar em um espaço de tempo bastante longo, assim, são vários e vários anos, que o autor vai diluir aqui em 3 partes, então são 3 diferentes narrativas. Existe um ponto aqui da história em que um dos personagens que a gente conhece vai ter a oportunidade de, quem sabe, conhecer o planeta desses seres extraterrestres, e esse é um dos momentos que eu fiquei mais intrigada na história. E de um modo geral, esse é um livro que ele vai abordar muitas questões sociais, filosóficas, intrínsecas do ser humano, que o autor vai aproveitar dessa interação com essa criatura, nessas criaturas extraterrestres, para poder justamente refletir sobre o comportamento humano. E eu achei muito legal como o autor conseguiu mesclar essas duas coisas. Eu gostei muito de como ele trouxe a resolução para essa história. O desfecho desse livro é muito interessante e é uma coisa que a gente espera o livro inteiro, sabe? Descobrir por que esses seres vieram pra cá, o que eles querem fazer com a gente, qual que é o grande objetivo deles em, sabe, resolver todos os problemas do ser humano. Então, pra quê, sabe? A gente fica nesse questionamento ao longo do livro e é muito, muito legal como o autor construiu aqui a narrativa, como ele construiu a história. Eu gostei demais do livro, recomendo muito pra vocês. Ele tava, não sei se ainda está, mas estava disponível no Kindle Unlimited. É um livro que é bem tranquilo de ler, tá? Não vai com esse receio, assim, de ser, ficção científica e clássico, vai ser muito difícil. Não. Ele tem uma linguagem bem tranquila. A editora Aleph fez uma tradução bem bacana, assim, então é super acessível, não tem termos científicos e coisas assim que vão, sabe, dar um nó na cabeça. Então é o tipo de livro que eu acho que você vai ler sem nenhum problema mesmo e vai extrair coisas muito positivas da leitura. Então eu deixo a recomendação pra vocês. Já começamos junho então com uma leitura super boa e a galera do Catarse também gostou bastante do livro. E é isso, deixo aqui a recomendação e eu já me estendi pra caramba só falando do primeiro livro, então vamos dar continuidade. E já que eu comecei o vídeo falando de um livro 5 estrelas, eu vou emendar e trazer outro que eu também amei no mês de junho, que foi O Lar Docimar, da Catherine Ryan Hyde. Foi a minha primeira leitura de algum livro da autora, nunca tinha lido nada dela, mas sempre ouvi as pessoas elogiando demais. E quando a Darkside anunciou esse lançamento, eu falei, nossa, vai ser agora a minha vez de ler esse livro, porque eles me mandaram. Inclusive fiz um vlog aqui pro canal lendo vários lançamentos da editora, esse aqui foi um deles e eu simplesmente amei. Aquele tipo de livro que, sabe, te arranca lágrimas se você tá despreparado na história, o que foi o meu caso. Teve um ponto aqui logo no começo do livro que me pegou totalmente desprevenida, que eu fiquei, mano, isso não pode estar acontecendo. Inclusive eu gravei essa reação lá no vlog e sério, assim, foi um livro que me pegou muito. Aqui a gente vai ter a história focando em 2 protagonistas, que são a Bia e a Ellie. Essas 2 personagens são pessoas de mundos totalmente diferentes. Pra começar, que a Bia é uma senhora de seus 80 e poucos anos e a Ellie é uma adolescente de 15. A princípio elas não se conhecem, mas em algum momento da história os caminhos delas vão se cruzar, porque elas vão se ver em situações um tanto quanto semelhantes, né? As 2 vão viver situações que vão fazer com que o mundo delas caia, assim, vira de cabeça pra baixo. A Bia, que é uma senhora que vive, né, de aposentadoria e que tem o seu dinheirinho contado, acaba sofrendo um golpe ali no começo da história. Ela precisa deixar tudo que ela sempre conheceu pra trás. Ela vai tentar, então, se virar como dá. Então ela pega a van dela e vai viajando pelos Estados Unidos enquanto ela tenta resolver a vida dela, né, descobrir como que ela vai resolver a vida dela. A gente tem aqui, no caso, então, uma senhorinha que é muito solitária, ela não tem família, então já me pega muito por isso, sabe? Eu acho que histórias com pessoas idosas sempre vão mexer comigo, e principalmente, né, quando a gente tem pessoas que estão vivendo em uma situação de vulnerabilidade, que é como a Bia vai acabar se encontrando em um momento da história. Já a Ellie, por outro lado, ela vem de uma família muito privilegiada e vai acontecer uma coisa também ali na família dela que vai colocar tudo de pernas pro ar. Ela vai acabar precisando ficar em um abrigo para jovens, ela vai passar por diferentes situações também muito difíceis, situações que inclusive são, assim, bem delicadas ao longo da leitura, e ela vai em algum momento ali precisar escapar disso. E justamente quando ela escapa e se vê absolutamente sozinha, também em uma situação de total vulnerabilidade, sem ter a quem recorrer e, sabe, precisando de ajuda de qualquer pessoa, é quando ela vai encontrar, então, a Bia. Os caminhos das 2 vão se cruzar e a gente vai acompanhar ali, então, boa parte da história intercalando nas perspectivas das 2 e vários momentos que as 2 vão acabar vivendo juntas ali, né, cada uma na sua situação de vulnerabilidade, de dificuldade. Foi um livro que foi muito emocionante pra mim por diferentes
diferentes motivos. É um livro que faz muita gente pensar sobre toda essa questão da falta, sabe, da precariedade, de como muitas vezes a gente toma as nossas coisas, né, o que a gente tem na nossa vida como garantia, mas em muitas ocasiões, assim, é uma grande tragédia acontecer para que você perca tudo e você se torne uma pessoa que precisa da ajuda do outro, enquanto em outras ocasiões você foi a pessoa que poderia ter ajudado alguém em uma situação assim e você, sabe, não ajudou por diferentes motivos. Então, foi um livro que ficou muito na minha cabeça, assim, me fez muito pensar sobre diferentes atitudes que a gente toma no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente tem condições ou tem possibilidade de, sabe, ajudar uma única pessoa com coisas que muitas vezes pra você não vai fazer falta, mas que vai, sabe, significar o mundo pra outra pessoa. É um livro que me pegou muito por diferentes motivos, então eu deixo aqui a recomendação pra vocês também, porque eu gostei demais, demais desse livro, sério, foi um dos melhores do ano também. Aí eu também li o Palavras que Aprendi com a Chuva, da Asha Lemme. Eu fiz um vlog aqui pro canal, né, comentei lendo vários livros lançamentos da Dark Side, esse aqui também foi um deles. E foi outro livro que eu gostei muito, tirando assim o final. Eu acho que o final não foi o suficiente, sabe, pra protagonista. Mas aqui a gente tem uma história que é o que chamam lá nos Estados Unidos de ficção histórica, porque é um livro que vai se passar lá na década de 50, no Japão. A gente tem como protagonista aqui a Nori. A gente conhece a Nori quando ela tem 8 anos de idade, ela tá sendo abandonada pela mãe, então a gente já tem esse tema aí que é um pouco, né, sensível dentro da história, a questão do abandono parental, mas a mãe dela tá deixando ela na casa da avó, e ela não conhece essa avó, né, ela nunca teve contato com esses parentes, e quando ela chega lá, ela é muito renegada por essa família, porque a gente vai descobrir ao longo da história que a família da mãe dela tá conectada, de certa forma, com a família imperial japonesa, tem toda uma história de muita importância por trás da família da mãe dela, e a avó dela vê na mãe, e também na própria neta ali, né, uma figura de muito desgosto, de muita vergonha pra família. Tem também toda uma questão de a Nori ser uma menina birracial, então ela tem a pele mais escura, ela tem o cabelo crespo, tudo leva a crer que, né, o pai dela ali seja um homem negro, mas ninguém conhece, né? A gente não sabe muito bem sobre a história do pai dela, e a gente só sabe isso, né, que ela tá sendo deixada ali na casa da avó, e ela vai passar por, assim, anos muito difíceis, sabe, sendo cuidada por essa avó, que faz com ela, assim, coisas muito absurdas mesmo, pra tentar domesticar ela, sabe, pra tentar domar ela e fazer com que ela seja uma moça obediente, coisa e tal, e tudo vai mudar na vida dela quando um rapaz chega na casa. Eu não quero dizer quem é esse rapaz, né, qual é a relação dele com a Nori, porque quando isso acontece eu acho que é uma coisa muito surpreendente. Então eu só vou dizer aqui que esse rapaz chega na vida dela e vai mudar tudo, sabe? Vai ser aquele frescor, sabe? Pra vida tão triste que ela tem levado ali na casa, e eles vão se aproximar e coisa e tal. E aqui a gente tem uma história que ela é aquele tipo de romance de formação, porque a gente conhece a Nori quando ela tem 8 anos, a gente acompanha a vida dela até os 20 e poucos. Então ela vai passar por muitas coisas muito difíceis, por questão da sua condição de raça, né, de ser birracial, a questão de a mãe dela ter abandonado ela, a questão de a família dela ter essa relação muito próxima da família imperial, e também tem toda essa questão da tradição dentro do Japão. Então ela vai vivenciar coisas muito difíceis ao longo do livro, e eu acho que toda a história dela foi muito bonita, ao mesmo tempo que muito triste, mas chega no final da história, a gente tem ali, né, certos rumos que vão acontecer com a personagem que eu acho que não foram o bastante pra ela, que ela merecia, sabe, um final diferente. E eu amei a experiência de leitura, eu gostei muito da história, eu acho que ele é escrito, né, de uma forma muito bonita, a narrativa dessa autora é muito bonita, a gente se afeiçoa a esses personagens, eu torcia muito pela, sabe, pela felicidade da Nori, eu torcia muito pra que ela se encontrasse na vida, se encaminhasse na vida e superasse tudo aquilo que ela viveu. E aí chega no final do livro, a gente tem uns acontecimentos que eu acho que, assim, poderiam não ter acontecido da forma como aconteceram, sabe? Eu acho que o final, ele não me agradou totalmente, porque eu esperava que outras coisas acontecessem com a personagem, eu achava que ela merecia coisas melhores e diferentes, enfim. Eu não concordo com o final que a autora resolveu dar pra essa personagem, mas no geral foi uma leitura que me emocionou muito e foi pra mim tipo a leitura de Pachinko, assim, que a gente acompanha a história de uma, sabe, de uma personagem durante anos. A gente acompanha também uma história que é muito sofrida, muito dolorida, mas que tem também seus momentos de beleza ao longo da leitura. Então esse livro aqui eu gostei muito também, tirando pelo final, que não me agradou totalmente, mas eu recomendo também pra vocês. Aí outro livro também que eu li e que eu não encontrei aqui na estante, porque eu participei do Dá Teus Pulos lá com a Tamires, e a minha estante deu uma... Eu acho que eu perdi esse livro, deve estar em algum canto aqui que eu não tô achando, que é o Se Esse Rosto Fosse Meu. Esse é um livro muito diferente. A gente tem aqui uma história coreana, né, escrito por uma autora coreana, com personagens também sul-coreanos, e a gente tem uma história que vai falar muito, né, vai focar muito em alguns temas específicos que são muito comuns na sociedade sul-coreana, como, por exemplo, a questão das cirurgias plásticas, da busca pelo padrão de beleza, esse padrão sempre, sabe, muito inalcançável.
incrível. A gente tem aqui essa história que vai focar em 5 personagens principais. Cada uma ali vai ter a sua narrativa, né, pelo seu ponto de vista, e cada uma vai estar vivendo uma coisa diferente da outra. São todas mulheres, mas muito vivendo realidades um tanto diferentes umas das outras. A gente vai ver que, de certa forma, certos assuntos, certos temas vão se repetindo, sabe, na vida de cada uma delas. Por exemplo, tem uma delas ali que tem um sonho muito grande de fazer uma cirurgia de rosto, e ela é muito próxima de uma moça que já fez uma cirurgia, na verdade já fez várias cirurgias, e que trabalha como acompanhante de luxo. Então, a partir da perspectiva dessas personagens, a gente vê muito sobre como essa questão da beleza tá muito presente na sociedade sul-coreana, como que isso se torna realmente um grande objetivo na vida de muitas pessoas, não só mulheres, mas também homens. A gente tem uma outra personagem ali que vai aproximar muito o leitor da questão da cultura pop, né, da cultura dos K-pops e tal, porque ela é muito fã de um artista específico ali da história, e ela se sente tão próxima dele que é como se ela conhecesse ele, mas aí a autora vai também trabalhar certas situações na vida dela que vão fazer a gente refletir, no sentido de que, por mais que a gente admire uma pessoa que a gente acha que conhece, né, que a gente sente como se fosse próxima dela, na verdade a gente não é. Na verdade, essa pessoa tem um outro universo completamente diferente, sabe, ali no interior dela, e você nunca sabe o que tá acontecendo por trás das câmeras e coisa e tal. Então a autora também vai trabalhar um pouco essa temática. E tem uma outra personagem ali na história que a autora usa também pra desenvolver um assunto muito pertinente, não só na Coreia do Sul, mas também aqui no Brasil, em outros países, mas enfim, é a questão da mulher no mercado de trabalho, que é competitivo, que exige demais que você esteja presente, caso contrário você perde seu emprego num país em que tem um monte de desempregado. Quando você tá ali em uma posição de provedora do seu lar, né, então a gente tem essa mulher que é casada, mas junto com o marido ela também contribui, né, pra renda da casa, da família, e eles estão tentando engravidar, então tem toda essa questão também da mulher, né, tentar constituir uma família e tentar manter o seu emprego ao mesmo tempo, como que as pessoas enxergam isso no entorno dela, inclusive outras mulheres. Então é um livro que vai trabalhar diferentes temáticas, mas esse é um livro que não vai ter, assim, vamos dizer, uma trama que vai girar em torno de algum assunto. Na verdade, a gente só vai acompanhando a vida dessas mulheres e a gente vai tendo contato com esses diferentes assuntos que a autora escolhe trabalhar no livro com propriedade, já que ela própria também, né, é sul-coreana. Então eu gostei bastante do livro. Deixa aqui a recomendação pra você, se você quer se aprofundar mais e se aproximar também mais, né, da cultura, do estilo de vida sul-coreano. E é claro também, né, conhecer aí uma realidade que às vezes pode ser diferente da nossa em alguns aspectos, mas em outros vai ser bastante parecido, tá? Já deixo aqui avisado. Deixo aqui a recomendação também. Agora, um livro que eu li lá no comecinho de junho e que foi bastante diferente do que eu tava esperando foi o Entre Cabras e Ovelhas. Esse aqui era um dos livros que estavam na minha lista de livros pra serem lidos em 2023, e eu não sei, assim, eu acho que eu tinha muito na minha cabeça um pensamento de que esse livro seria um suspense, que a principal temática do livro seria um suspense. E de fato a gente tem, né, aqui uma história que vai girar em torno do desaparecimento de uma senhora que vive ali nessa vilazinha, que a gente tem a história sendo ambientada numa vila do interior da Inglaterra na década de 70, se eu me lembro bem. E essa senhora, no começo do livro, a gente descobre que ela desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu com ela, e todos os habitantes dessa vilazinha começam a especular no que pode ter acontecido com ela, e muitos deles, se não todos, né, os vizinhos, vão apontar o dedo pra um único cara, que é um vizinho ali também da vilazinha, que eles dizem ali, né, ter tido relação com o desaparecimento de um bebê anos atrás, coisa de 9, 10 anos atrás. Só que essa história é narrada intercalando perspectivas, porque no presente quem narra pra gente a história é a Grace, que é uma garotinha, né, uma menina de, sei lá, 10, 11 anos, que junto com a sua amiguinha, ela começa a tentar procurar por Deus. E deixa eu explicar isso aqui porque eu preciso voltar lá atrás pra você poder entender isso. Quando a Grace conversa com o pároco da igreja, né, o padre, sei lá, com, enfim, um líder religioso ali da igreja da comunidade delas, ele vai dizer que Deus sabe de todas as coisas, e daí ela pergunta, então ele sabe onde a senhorinha fulana tá, né? E ele fala, sim, Deus sabe de todas as coisas. E daí ela coloca na cabeça que pra ela encontrar essa senhora, pra ela saber o que aconteceu com essa senhora, ela precisa encontrar Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Então a gente tem toda essa questão da ingenuidade, sabe, de uma criança, que começa de todas as formas que ela consegue, procurar Deus. Aí a Grace vai, junto com essa amiguinha dela, em todas as casas ali da vizinhança, tentar procurar por Deus. Só que, desse jeito ingênuo de tentar encontrar Deus, elas vão, na verdade, de certa forma, fazendo uma espécie de investigação. Porque, assim, muitas vezes os adultos menosprezam, vamos dizer assim, né, a capacidade mental de uma criança e fala coisas na frente de uma criança que acha que elas não vão, sabe? Tipo, elas não vão nem prestar atenção. Mas, na verdade, a Grace tá ali captando tudo e ela tá pescando informações, sabe, que muitas vezes ela não entende, mas que tem relação com, sabe, coisas que aconteceram na vila.
e que tem, de certa forma, relação também com esse cara que tá sendo, sabe, julgado ali pelas pessoas, e também tem relação com essa senhora que desapareceu. Então a gente meio que acompanha uma espécie de investigação que ela vai fazendo sem saber que está fazendo, né? E é bem interessante ver como a história é construída nesse ponto de vista, sabe, nesse aspecto. A gente também tem uma narrativa que é do passado, que a gente vai entender um pouco melhor sobre cada uma dessas personagens da vila e como que chegou ao ponto de esse cara, né, esse vizinho ali ser o, enfim, o acusado de ter tido participação no desaparecimento desse bebê, que a gente também não sabe que bebê é esse. E daí a gente vai ter aqui, na verdade, um livro que ele vai se aproveitar do nosso foco, né, da nossa atenção em tentar descobrir o que aconteceu com essa senhora. Aproveita a nossa atenção ali, o nosso foco nesse desaparecimento pra embutir na história diversas críticas, principalmente com relação aos pré-julgamentos, né? Porque é uma coisa que ela vai trabalhar bastante aqui, essa questão de muitas vezes as pessoas que se dizem, né, ali, pessoas de bem, que se colocam como, né, as pessoas mais certas do universo, elas estão muitas vezes apontando pra uma pessoa sem perceber que elas estão, né, tem que apontar pra si mesmas, que elas próprias têm seus próprios erros, têm as suas ações ali pra se envergonhar, pra não ter orgulho. Então tem muita coisa que o autor embute na história nesse sentido que é bem interessante. Então esse é um livro que ele vai ter sim, né, seu ponto de romance policial, mas ele tem muito mais, eu vejo assim, né, ele tem muito mais dessa questão de refletir, sabe, os comportamentos sociais, principalmente com relação a julgamentos, sabe? Então aqui a gente tem várias pessoas que se colocam como bons samaritanos, mas que na verdade quando você vai ver é a pessoa que tem também muita ficha suja, sabe? Então a autora desenvolve muito isso, eu achei bem legal o livro. Ele não me agradou totalmente, porque na segunda metade eu acho que ele caiu um pouco assim no ritmo da leitura. Aconteceram certas coisas que não me prenderam tanto assim, mas no geral foi uma boa leitura e eu recomendo também pra você se você gosta do gênero. E agora daqui pra frente a gente só vai falar sobre e-books, tá? Só livros que eu li em formato digital. Lá pro final de junho, eu tava já, assim, em processo de mudança e eu tava com a minha vida de cabeça pra baixo e eu não queria, sabe, assim, ficar pensando em nada. Eu só queria, de fato, pegar um livro pra ler e me distrair, desligar a cabeça da zona que tava a minha casa, de tudo que eu tinha que resolver. Então, eu me joguei nos romances de época e em menos de 2 semanas, sério, deve ter tido uns 10, 12 dias, eu li 4 romances de época, um atrás do outro. E agora a gente vai conversar sobre eles, tá? Inclusive eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre todos esses romances de época que eu li, mas eu acho que ele ainda não saiu. Se já tiver saído, vai estar aqui na descrição. Se ainda for sair, vocês aguardem, né? Porque já tá gravado, vai sair em algum momento. Mas vamos lá então, porque eu fiquei nesse hiperfoco, assim, de romance de época. Eu li vários e eu simplesmente amei. Eu vou começar falando aqui sobre o primeiro que eu li, mas temos um favorito entre esses 4. O primeiro que eu comecei foi um da Suzanne Enoch, que é o Como Se Vingar de um Cretino. Eu nunca tinha lido nada dessa autora, mas eu comprei esse e-book em alguma promoção e tava no meu Kindle, então aproveitei pra ler. Nesse livro aqui a gente tem uma protagonista que é uma moça super cobiçada ali da sociedade de Londres, porque ela é muito rica e daí tem muitos caras que estão querendo casar com ela, porque tem uma diferença, né? Tem a diferença do título e tem a diferença da riqueza. Muitas vezes a pessoa é rica, mas ela não tem um título. Muitas vezes são pessoas da classe emergente da época, né, que é a burguesia, então são pessoas que ficaram muito ricas porque são de famílias de comerciantes e coisa e tal, mas não tem a questão do título atrelado. E dentro da sociedade inglesa tem muito, leva-se muito em conta, né, o título, a nobreza, né, a linhagem, a questão do sangue, enfim, tem toda essa palhaçada que era levado muito a sério na época. E a gente tem essa moça que ela é muito rica, ela é de família nobre e a gente tem homens ali, né, que estão interessados nela pra casar, porque ela é uma moça rica. Muitas vezes são homens que, como o nosso protagonista dessa história, também, né, é ali uma pessoa da nobreza, eu acho que ele é um conde, alguma coisa assim, e ele tá falindo, né, ele tem ali as posses, tem o dinheiro da família e tal, mas não foram bem administrados e ele tá ficando realmente na rua da amargura, ele tá falindo e ele precisa, né, de um bom casamento pra poder garantir o seu estilo de vida, o seu status e coisa e tal. Então tem muitas pessoas que são como ele, que estão precisando de um casamento com uma moça, né, de posses pra poder manter ali as aparências. Então a nossa protagonista, ela é uma moça que é muito cobiçada por causa disso, mas ela tem em mente que ela não quer se casar. E acontece que os nossos 2 protagonistas dessa história, eles dividem um passado de intriga, porque aconteceu alguma coisa que a gente não sabe a princípio o que é, que fez com que ela tivesse, assim, uma aversão a esse cara. Ela realmente detesta ele e ela colocou pra si a missão de ensinar ele a como tratar uma dama. Então justamente o título, né, do Como Se Vingar de um Cretino tem muita relação com isso, porque ela quer se vingar do que aconteceu com ela no passado e dar uma lição nele. Então essa lição que ela quer dar nele consiste em ela se aproximar dele, né, se aproximar da família dele e tal, se tornar uma pessoa de interesse pra ele, né, de interesse romântico e
na hora ali dá pra trás, deixar ele, né, na Rua da Amargura e falar, então, você tá vendo como é bom quando você faz isso com outras pessoas? Então, é mais ou menos por aí que ela, né, que é a linha de raciocínio dela. E o livro vai girar em torno disso, vai girar em torno da aproximação dela com relação à família dele, a interação deles. E é um livro que, assim, vai ter bastante do contexto histórico da época, né? A gente vai ter isso de pano de fundo, focando, é claro, nesse romance, que a gente já sabe como vai acabar, porque, é claro, a gente tem aqui uma história de romance super clichê. E a gente tem personagens aqui que são cativantes, né? Situações que são, sabe, assim, divertidinhas. E é um livro que me prendeu porque eu tava na vibe de romance de época, mas se eu não estivesse na vibe de romance de época, eu acho que esse livro não ia funcionar muito bem pra mim, porque no fim das contas eu achei a motivação dessa protagonista muito simples, muito besta, sabe, até um pouco infantil, assim. Não me agradou totalmente, sabe, o motivo de ela querer fazer o que ela tava fazendo e tal, eu não comprei. Mas, de um modo geral, foi o livro que funcionou comigo, porque na época eu tava precisando desse tipo de história, sabe. Não foi dos melhores que eu já li, confesso que não entrou pro meu hall de favoritos, mas foi aí o pontapé pra eu começar, né, essa saga aí de ler romances de época e descobrir um livro que eu simplesmente amei, que é a próxima leitura que eu fiz, que no caso é Um Casamento Conveniente, da Tessa Dare. Já falei em outras ocasiões aqui no canal que a Tessa Dare estava se tornando a minha autora do gênero favorita, e ela conseguiu, na verdade eu amo todos os livros dela, eu acho que não tem nenhum que eu não tenha gostado dos que eu li, e amo, simplesmente amo. E aqui a gente tem um que eu também fiquei apaixonada, porque a gente tem uma história que ela é muito improvável, e eu gosto muito que ela trabalha personagens que são muito imperfeitos, seja na questão física, né, de não serem aquelas belezas super idealizadas, seja na questão da personalidade desses personagens, sabe? São personagens que eu consigo, sei lá, assim, eu consigo enxergar eles acontecendo na vida real, sabe? São personagens com virtudes e com defeitos também que me conquistam desde o começo. Aqui a gente tem uma história que vai focar justamente nesse título, Um Casamento de Conveniência. É isso que vai acontecer. E a gente tem uma personagem, né, uma protagonista, que ela, assim, saiu de casa muito cedo, ela é filha de um pároco, e aconteceu alguma coisa envolvendo esse pai dela, né, que fez com que ela não quisesse ver ele nem pintado de ouro. A gente vai descobrir mais pra frente o que aconteceu. Mas o fato é que ela se autossustenta, e ela é uma costureira, né, ela trabalha tipo um ateliê de uma modista muito famosa, e ela trabalha costurando ali, né, pras mulheres da alta sociedade, e ela costurou o vestido de noiva do nosso protagonista, desse duque. Então ela costurou o vestido pra ela, só que o casamento não aconteceu, e por isso ela não recebeu o dinheiro. Daí no começo do livro ela tá indo cobrar o dinheiro, né, cobrar o que devem. Ela bota o vestido de noiva e vai lá cantar Bitch Better Have My Money no escritório do cara. Ela vai falar, olha, eu fiz o vestido, ele tá aqui, se você não casou não é problema meu, mas meu trabalho foi feito, eu mereço receber pelo que eu trabalhei. E ela, né, ali vivendo, contando moeda, né, gente, ela precisa do dinheiro dela, então ela vai lá pedir pro cara pra ele pagar. Então ele faz o pagamento e ele fala, beleza, então agora você vai deixar o vestido aqui, porque se eu tô comprando, eu quero ficar com o vestido. Só que ela foi vestida com a roupa, então ela precisa tirar a roupa ali pra deixar pra ele. E é justamente nessa primeira interação dos dois que ele vai ter uma ideia. Ele vai pensar, poxa, eu tô precisando de um herdeiro, né, eu preciso ter um filho pra poder deixar o ducado pra ele. Por isso, então, eu preciso me casar. Só que na situação em que eu me encontro, ninguém vai querer se casar comigo, porque o que aconteceu com ele? Ele foi pra guerra, ele lutou, né, sofreu um acidente, estourou uma coisa perto dele, sei lá. Ele sofreu um acidente que desfigurou ele totalmente de um lado, né? Ele tem um lado, assim, do corpo, inclusive do rosto, tá, o corpo todo, assim, bem desfigurado. E foi justamente por isso que a ex-noiva dele desistiu de casar. Porque pra ela era demais conviver, enfim, né, ter um relacionamento com um cara que tava todo desfigurado. Então, ele próprio também se enxerga com esses olhos, assim, de preconceito com a sua aparência. Ele sabe, né, ele acredita que nenhuma mulher que se preze vai querer se casar com ele pela aparência dele, né? Não vai querer nem se aproximar dele. Então, pra ele, o que resta é o casamento de conveniência. Então, ele vai propor pra ela que ela se case com ele, já que no caso ela precisa, né, de dinheiro, ela precisa sair da penúria que ela vive e ele precisa de um casamento, então tá aqui o acordo perfeito, se casa comigo, a gente faz um filho, você vai pro interior com a criança quando ela nascer e a gente segue o baile aí, né, porque ele acreditava justamente que eles não iam conseguir ter um casamento de fato, né, então esse foi o acordo que ele faz pra ela, né, que ele propõe, ela acaba aceitando e a partir daí, gente, o resto é história. Tudo isso que eu contei acontece nos primeiros, sei lá, 15 ou 20% do livro, é bem no comecinho, e a partir daí a gente vai ver outras situações se desenrolando, né, por causa desse casamento, e é bem interessante, é muito legal acompanhar, assim, o crescimento das personagens, ver tudo que tá acontecendo por trás, né, do que eles estão mostrando um pro outro, tudo que eles carregam de bagagem. Então, é um livro bem, bem legal, eu gostei muito, 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 foi o meu favorito dos romances de época, e vou recomendar pra todo mundo, porque eu gostei demais, e é o primeiro livro de uma trilogia, eu acho, que inclusive já quero ler todos, porque amo Tessa
Tessa Dare, e amei que mais uma vez ela traz um personagem, né, que fisicamente não é perfeito, como a gente tende a idealizar nos romances, né, o cara lindo, maravilhoso, sarado, enfim, não é o que acontece aqui, e ainda assim a gente tem um romance super apaixonante, então deixo a recomendação pra vocês. Daí em seguida eu li mais Julia Quinn, eu acabei a série Os Bridgerton, e agora eu li Uma Dama Fora dos Padrões, que é um livro de uma série que se chama Os Rockesbys, que também tá dentro do universo de Bridgerton, só que aqui a gente tem uma história que se passa anos antes, né, da história de Bridgerton, e a gente conhece nessa história a Billy Bridgerton, que é a tia dos Bridgerton que a gente conhece lá na série, sabe? Ela é irmã do pai dos Bridgerton. Então a Billy, ela é aquela moça fora dos padrões realmente, sabe? Aquela moça que todo mundo diz que ela é à frente do seu tempo, porque ela gosta de fazer coisas que não são esperadas de uma dama. Então o pai dela ali é visconde, ela sabe que ela não vai herdar ali, né, enfim, a casa nem nada, mas ela gosta muito de ajudar na administração das coisas, então ela gosta de números, e ela trabalha, e ela vai pro campo, e ela, sabe, ela põe a mão na massa, ela gosta de se sentir útil, e ela sempre foi assim, sempre foi bem independente, sabe? E no começo do livro, logo na primeira cena, ela subiu no telhado pra ajudar um gato que tava preso lá em cima, e ela própria ficou presa. Então ela não consegue descer porque aconteceu alguma coisa que vocês vão entender quando forem ler, mas acontece uma coisa que ela não consegue descer sozinha. E daí quem tá passando ali na hora, né, um pouco depois que acontece o ocorrido, é o George Rockesby, que é o mais velho dos Rockesbys lá, né, da família, que é a vizinha da família dos Bridgerton, eles cresceram juntos. Só que tem toda uma situação que, assim, ele é bem mais velho que a Billy, acho que ele tem coisa de 5 anos a mais do que ela, e eles cresceram juntos, só que eles nunca foram muito próximos, assim, ela era muito mais próxima dos irmãos dele, porque tem uma idade próxima, eles cresceram juntos, brincavam juntos, coisa e tal. E também tem todo o fator de que sempre foi esperado muito, né, do George, porque ele é o filho mais velho, ele é quem vai herdar, né, todas as posses da família, coisa e tal. Então ele, desde criança, ele foi criado pra ter certas responsabilidades e, sabe, não se envolver tanto, assim, com as brincadeiras, coisa e tal. Então eles tiveram sempre uma relação muito afastada e até, assim, de um pouco de picuinha, sabe, um com o outro. E é justamente ele que vai estar passando ali na hora e quem vai ajudar ela a descer, e vai gerar toda uma situação que vai fazer com que eles se aproximem a partir de então. E a gente vai acompanhar então, né, o romance que a gente sabe que vai acontecer entre esses dois, mas ao longo da trama a Julia Quinn vai trazendo outras situações, sabe, envolvendo não só o George, mas também envolvendo a Billy, envolvendo as famílias dos dois, que a gente vai ter várias cenas ali, inclusive, que vão deixar muito claro pra gente o quão próximas as famílias são, e é bem legal de acompanhar. E assim, é um livro que ele se passa, vamos dizer, talvez num tempo de 2 semanas, mas tem várias cenas super extensas, sabe, que fazem com que o livro fique bem grande. Então tem às vezes um capítulo inteiro que é uma cena só. Eu acho até bem maçante, bem, sabe, assim, demorado. A Julia Quinn se estende bastante algumas cenas que pra mim não precisavam ser tão longas, mas enfim, a gente tem tudo isso acontecendo, e é um livro que eu diria que pode ser caracterizado como um slow burn dos romances de época, que é aquele livro que o romance acontece bem devagar, sabe? Lá na gringa eles deram esse nome chique de slow burn, mas aqui a gente pode dizer que o romance acontece bem devagar. Então a questão do romance mesmo só vai acontecer bem pro final do livro, e a gente acompanha então a construção desse romance, não só entre os dois, mas também toda a interação, sabe, dos personagens secundários. Eu gostei bastante do livro, deixo aqui a recomendação também. Não foi o meu favorito da Julia Quinn, mas também é o primeiro livro dessa série, né, os Rockesbys, que talvez eu dê continuidade aí, que a gente vai ter então a história dos irmãos Rockesbys, e aqui no caso calhou de ter uma Bridgerton também. Então deixa aqui a recomendação, se você já leu a série Bridgerton e quer voltar pra esse universo, pode se jogar nesse daí. E por fim, minha última leitura do mês, e também o último romance de época que eu li, foi o Wild Hill, que é um livro de autoria nacional. Quem escreveu foi a Marília Ramos, só que esse é um livro que se passa, né, se ambienta na Inglaterra. E a gente tem aqui uma história que ela tem uma construção que me lembrou muito história de novela, sabe? Assim, um novelão cheio de coisas acontecendo, famílias, irmãs gêmeas, situações de encontro, de desencontro, de intriga, de picuinha, de moça que tá querendo roubar o pretendente da outra, sabe? Tem várias coisas assim. E tudo isso acontecendo num cenário bucólico do interior da Inglaterra. A gente acompanha a Julianne, que é a protagonista dessa história, ela tem uma irmã gêmea, e estão as duas viajando pro interior, né, pra essa casa que se chama Wild Hill, essa propriedade. Elas estão viajando então junto com uma acompanhante, né, uma criada ali da família, e no meio do caminho elas acabam ficando em uma pousada pra descansar e continuar a viagem no dia seguinte. Só que quando elas vão continuar a viagem, a Julianne repara que a irmã dela desapareceu. A mulher sumiu, ninguém sabe onde ela tá, ela só deixou um bilhetinho dizendo que ela encontrou o romance da vida dela, né, o amor da vida dela, e que ela tá indo embora, e um beijo, tchau, tô vazando com esse boy, e se vira aí, né? Então acaba ficando pra Julianne o pavor de lidar com o desaparecimento da irmã, que fez algo que é um escândalo ali pra sociedade da época, sabe? Sumir com um cara que você não é casada, que você, sabe, enfim, ela simplesmente desapareceu. Então ela acaba bolando esse plano de fingir ser
as duas, né? Porque como elas são gêmeas idênticas, ela vai fingir também em alguns momentos ali que ela é a irmã. Então ela bola esse plano ali junto com a moça que tá viajando com elas e ela parte pra Wild Hill e chegando lá ela vai já conhecer um cara que é filho dos proprietários ali da terra, né, de Wild Hill. E o que acontece? Elas estão viajando pra essa casa porque a Julianne tá sendo proposta em casamento, na verdade ela tá sendo oferecida em casamento, porque era isso que acontecia, né, as famílias ofereciam as filhas pra casar, enfim. O avô dela, então, tá oferecendo ela pra se casar com um dos filhos ali, né, dessa família, e ela vai chegar lá e ela vai conhecer o irmão dele, que é o Richard. Então eles vão se aproximar, né, vai ter ali toda uma questão de amizade que vai rolar entre eles logo a princípio, e é a pessoa com quem ela vai ficar mais próxima. E daí quando ela chega, né, lá em Wild Hill, ela vai contar pra família o que aconteceu, né, tipo, ela vai abrir o jogo e eles vão entrar na onda junto com ela até resolver o que de fato aconteceu com a irmã dela, porque existe toda uma questão de amizade entre as famílias e coisa e tal. Então eles entram, sabe, nessa ideia aí de farsa em que ela vai fingir ser a irmã e enquanto ela é ela mesma ao mesmo tempo. Então assim, vai acontecer muitas coisas ao longo desse livro. A gente vai ter muitas cenas de puro nervoso, de muito encontro e desencontro. Tem alguns momentos da história em que você acha que vai dar tudo errado, que o plano vai ir por água abaixo. Enfim, são várias situações assim que são bem cara de novelão mesmo, assim, sabe? Que você fica na angústia de descobrir o que vai acontecer. Tem um momento mais pro final da história que vão acontecer algumas coisas que eu achei que a autora trabalhou de uma forma um tanto quanto simples demais, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que merecia ter um pouco mais de complexidade, principalmente no que diz respeito ao relacionamento entre as irmãs, tá? Porque em algum momento ali a gente vai ter toda uma, enfim, toda uma descoberta do que de fato aconteceu e que eu acho que a autora poderia ter trabalhado com mais complexidade. Ela desenvolve muito a questão da ingenuidade dessa moça, né, da Julianne, que tem só 19 anos, eu acho, e é muito ingênua e muito, sabe, sei lá, ela é muito imatura pra muitas coisas, então a autora vai desenvolver também isso em alguns aspectos da leitura. É um livro que, no geral, ele é muito fofo, sabe? É uma história fofa, mas que pro final do livro eu esperava que fosse rolar tipo um barraco, e não foi bem o que aconteceu. Mas o que eu posso dizer? Eu estava torcendo pelo barraco, eu acho que ia fechar total, assim, o rolê de novelão, sabe? Com várias coisas acontecendo, cenas de ação, cenas de, sabe, intriga que vão acontecer, mas não da forma como eu imaginava que fosse acontecer, sabe? Que eu esperava que fosse acontecer. Enfim, gente, de um modo geral, é um livro super fofo, uma leitura super gostosa, você vai sentar e ler tudo de uma vez só, porque é um romance muito gracinha. Tá disponível no Kindle Unlimited, eu vou deixar o link aqui na descrição se você ainda não leu. Vai lá baixar pra poder ler. E fechamos então aqui esse vídeo com esse último livro, e meu Deus, esse vídeo deve ter ficado gigante, já peço logo desculpas, mas aqui a gente teve várias recomendações de diferentes gêneros e eu espero ter convencido você a dar uma oportunidade a algum desses livros. Comenta aqui embaixo se você já leu ou se você tá com vontade de ler alguma dessas recomendações que eu trouxe pra vocês, que eu vou adorar saber. Comenta também aqui qual foi o melhor livro que você leu no mês de junho. Eu tive várias boas leituras, então eu não consigo eleger um só, porque, né, tive vários 5 estrelas, mas deixo aqui a pergunta pra você, qual foi o livro que você deu 5 estrelas no mês de junho? Comenta aqui embaixo. Era isso então que eu tinha pra vocês hoje, galera. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Muito, muito obrigada por tudo, gente. Vocês são incríveis. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.